Um abraço ao seu pastor, à sua igreja, uma glória, em nome da Assembleia de Deus, fonte de águas vivas. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Tanta coisa foi falada, eu não vou costurar nem emendar o que já foi falado, não. Eu vou direto para a palavra, é por conta do tempo. Eu só peço que dê um alô os cordeirinhos da manada, os mais novinhos, e quem está lá tomando conta das canacléias, para eles entrarem no momento agora de oração silenciosa. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, eu quero lembrar você essa noite algo que é fundamental. O mundo é regido por leis espirituais. Deus criou umas leis e tudo que acontece no planeta depende disso. Você querendo ou não, você gostando ou não, você aceitando ou não, Deus criou umas leis agora, umas leis espirituais. Quem vive debaixo dessas leis vai viver bem. Mas quem tentar bater de frente com a legalidade que Deus do universo inventou, vai se arrebentar. Foi falado sobre dízimo, foi falado sobre casamento, foi falado sobre estar nos cultos, estar na igreja. Deus estabeleceu algumas regras. Ou a gente se adapta e vive bem, ou a gente nega e se arrebenta. Deus tem sua maneira de pensar, tem as suas regras, as suas leis. Assim como você, como filho, como filha, você sabe que o seu pai e a sua mãe também tinham algumas regras dentro da sua casa. Você sabe que o seu pai e sua mãe também tinham um jeito de ser dentro do seu lar. E mesmo que você não concorde com o que o seu pai e sua mãe dizem, mas você, sendo filho, está debaixo da autoridade. Ou você obedece ou você sai fora. Ou você se adapta ou você não cabe mais ali. Assim também Deus, como grande Pai do universo, tem as suas regras. Vamos ver algumas. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, é um pedaço de uma profecia. Eu quero pegar a parte final do texto que diz: então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O que esse versículo declara é que o diabo acusa os crentes de dia e de noite. Alguém perguntaria: pastor, mas por que ele não acusa quem não é crente? Porque o mundo jaz maligno, já está. Aqueles que não servem a Deus, infelizmente, já estão debaixo da autoridade do diabo, da influência do diabo, do poder do diabo, das maldições do diabo, debaixo da influência de demônios. Claro que se tiver algum crente orando por essa pessoa que não é crente, isso vai minimizar, vai atenuar. Ou seja, quando você ora por alguém, o Senhor Deus, pela oração do crente, guarda o que não é crente. Agora, se esse pobre ímpio, pecador, não tiver um crente orando por ele e não tem um crente intercedendo por ele, então, lembre que já pregamos isso aqui várias vezes. Você tem que interceder, você tem que orar pelos seus parentes, seus pais que não são crentes, seus filhos que não são crentes, suas esposas, maridos, primos, né? Aquelas pessoas que você ama que não são crentes, depende da sua oração para o diabo não arrebentar com eles. Além desse texto que lemos, tem o texto de Jesus falando para Pedro: Pedro, o diabo quis esbagaçar com você. Se Jesus fosse baiano, ele ia falar esbagaçar, né? Não é esbagaçar? Tem outra expressão mais terrível que esbagaçar? Esbagaçar é terrível. Para o baiano, esbagaçar, pegar os bagaços. Mas eu roguei por ti, Pedro. Então o diabo não esbagaçou. Jequié esbagaçar também, Jequié. O diabo não esbagaçou Pedro porque o Senhor intercedeu por ele. Então nós temos um adversário chamado diabo, o inimigo, que todos os dias, de dia e de noite, vai diante do trono para acusar os crentes. A pergunta é: por quê? Por que o diabo tem essa autoridade? Quem deu o diabo o direito de ir lá em cima falar mal da gente? Quem deu a Satanás a autoridade, mesmo sendo um anjo caído, já está na agenda de Deus o dia que ele vai para o lago de fogo e de enxofre, junto com os anjos que ele arrebatou na sua rebelião celestial. Mas o diabo tem essa autoridade, irmã Neuza. Quem deu esse poder para ele? Já não é um derrotado? Já não foi vencido na cruz? Por que o diabo consegue ir lá todo dia, de dia e de noite, falar mal dos crentes, quando os crentes pecam, quando os crentes desobedecem, quando os crentes deixam de fazer a vontade de Deus? Por que o diabo tem essa autoridade? Quem deu isso para ele? Quem deu isso para ele? Deus. É uma lei. Tudo que acontece no mundo espiritual está debaixo de uma legislação. É uma lei que Deus fez a lei.
E tudo acontece em torno da lei. Eu quero lembrar 3 coisas que ou você aprende e vive, ou sua vida vai ser inferno na terra, e que Deus ajude que não seja um inferno depois da morte. Primeiro, Deus instituiu uma lei chamada parceria. Já pregamos aqui só sobre parceria. Parceria. O que diz a lei da parceria? Deus, 99% do que Deus faz nesse planeta, Ele faz através dos homens. Teve um momento que Deus fez através até de uma jumenta, né? Bota no 1% aí a jumenta. Porque a jumenta falou com o profeta Balaão, não foi um homem, né? Deus usou até um animal para falar com Balaão. Deus mandou os corpos levarem comida para Elias. Nesse 1% tem pouquinha coisa, mas 99% do que Deus vai fazer na terra, Ele vai fazer através de seres humanos. Você está com uma luta financeira, passando fome, Deus vai mandar quem levar as compras de mercado na sua casa? Um cachorro? Um anjo vai aparecer encandeado, brilhando como uma lâmpada. Jeová mandou trazer a cesta básica para você. Tu já desmaia na porta, vê um anjo brilhoso, já morre. Quem aguenta uma visão dessa celestial? Então Deus vai enviar quem para mandar uma cesta básica na sua casa? Um outro ser humano. Pode ser até um ímpio, pode ser até um descrente, pode ser uma patroa macumbeira que decide meter a mão no bolso e te ajudar. Mas Deus decidiu operar na terra através de seres humanos. Por isso que é uma grande tolice o pecador, coitado, que vive na ignorância, quem não é crente, dizer assim: mas a Bíblia não pode ser a palavra de Deus, porque a Bíblia foi escrita pelos... Mas Deus ia usar um jegue para escrever a Bíblia? Se está precisando falar com um homem, Deus vai usar quem? Outros homens. Então o princípio da parceria é um princípio estabelecido. Deus vai usar pessoas para influenciar pessoas. Deus não manda um anjo diretamente na sua casa, a não ser que seja 1%. Eu disse isso aqui há muito tempo atrás, vou repetir. Quando eu era um menino, devia ter 7, 8 anos de idade, a gente estava fazendo a travessia da barca Rio-Niterói. Eu tinha um tio que morava em Niterói, estava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Eu estava carregando uma bolinha de plástico comigo, de mão dada com a minha mãe, e minha mãe falou para meu pai: não vamos sair pela lateral da barca, porque ficava um vão. Eu nem sei se hoje ainda é assim, nunca mais andei de barca. Quando o barco vinha de proa e entrava, aí todo mundo saía pela frente tranquilo, mas do lado ficava uma vala, um vão. Você tinha que pular aquilo, porque a água está lá embaixo. E eu me lembro que eu caí naquilo ali. A minha bola caiu, mas eu abri igual Homem-Aranha, segurei na bola. Aí vi minha bolinha indo embora. Minha bola, que bola, que a bola indo embora. Eu vejo a maré levando minha bola. E eu fiquei ali. Aí minha mãe veio, meteu, meu pai ficou, acho que meu pai estava endemoniado, porque ele ficou paralisado ali. Devia estar endemoniado, ele era alcoólatra, meu pai não era crente. Ele ficou parado me olhando, um homem com um braço desse tamanho, 60 de pescoço, guerra na selva, comandos anfíbios, mestre salto paraquedista, eu igual um gato, com as mãos e a perna aberta para não cair no buraco, e ele não botou a mão para me puxar. Aí minha mãe meteu a mão, puxou, não aguentou, largou, eu Homem-Aranha de novo. Só pode ter sido o Espírito Santo para eu não morrer. Irmão, se eu caio, morre afogado, 7, 8 anos, aquela fundura da água na barra. E outra coisa, o mar parou, eu creio nisso, porque se abre eu caio, se fecha esmaga o tórax, que o corpinho estava para baixo, com a mãozinha para cima assim, né? Igual uma aranha. Se a aranha joga o barco para cá, puf, fazia um creme, desbagaçava. Se abre, lá vai eu para dentro da água. E parou, ao ponto da minha mãe puxar, larguei, eu caí de novo. Aí eu me lembro que um homem, uma barba bem feita, com a roupa bem arrumada, olhou para mim, e eu ali, aí ele deu a mão, ele me puxou, aí me botou, fiquei olhando assim, falei, minha mãe, minha mãe agarrou, aí ela me agarrou, eu olhei por trás do ombro dela assim, aquele homem olhou para mim, sorriu, foi andando, era multidão, né, a barca lotada, aí ele foi saindo assim e subiu. Eu falei, meu Deus, quem foi esse homem que meteu a mão e me puxou? Eu acredito que foi um anjo. Eu acredito que foi um anjo. Eu acredito. Anos depois que eu me converti, estudando sobre anjos, um anjo. Agora, não é sempre que Deus vai mandar um anjo. A folheto na porta da igreja, diga eu. Quem é que tem que fazer a livre domingo à tarde? Quem é que tem que fazer? Quem é que tem que falar de Jesus, seu pai, sua mãe, seus irmãos? Quem é que tem que falar? E se você não falar? E se você não falar e eles morrerem e forem para o inferno? A culpa é de Deus? A culpa é de quem? Diga minha.
Por quê? Por causa do princípio da parceria. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eis que estou convosco todos os dias. 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 9, nós somos cooperadores de Deus. Então é assim que Deus decidiu, é uma regra do Pai. Não adianta ficar chateado, bravo, Deus podia mandar um anjo resolver logo isso, Deus sabe, Deus não vai fazer. Regra número 1, Deus opera através de pessoas. Ele chamou Adão, depois criou Adão, depois criou a Eva e falou, crescei e multiplicai. Deus podia fazer a raça humana de uma vezada só, mas Deus fez com que eles tivessem filho. Houve um pecadão, Deus matou todo mundo, só sobrou Noé, a família, filho. Quando está tudo no pecado de novo, Deus escolheu uma pessoa para fazer parceria. Abrão, tu está velhinho, 75 anos, você e sua mulher, mas eu vou gerar uma nação de você, filho, faço Nabucodonosor. E se você se revoltar, não gostei da lei do comandante não, aqui está muito, não estou legal, não estou achando bom não, vou me rebelar, eu vou mudar. Aí vira Lúcifer, aí vira Satanás. Aquele que não quis cumprir as regras de Deus, virou inimigo de Deus. Porque Deus vai mudar a maneira dele pensar, sim ou não? Deus vai mudar a maneira dele agir, sim ou não? Pense num pai, quem teve um pai aqui sério, com todos os defeitos, mas teve um pai sério, um caba-homem, que dizia, meu filho, aqui em casa é assim, caba, bruto. Só que é o cara que manda, mas faz a própria lei. É um cara que diz como vai ser, mas cumpre. Não é aquele pai 7-1, né? Fumando cigarrinho. Aí o filho diz, papai, eu quero fumar. Não vai fumar não. Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, isso é um frouxo. O pai, o caba bom, ele dá o exemplo. Ele diz, faz assim, mas ele já fez. Faz assim, mas ele é o exemplo, é ou não é? Então, olha como Deus é um pai sério. Para salvar os homens e mulheres perdidos, ele se transformou em um homem para não quebrar a própria lei que ele criou. Parceria. Tudo que Deus, 99%, irmão, tem 1%, mas 99% do que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer através de outros seres humanos. Por isso, como Augusto colocou aqui, é burrice você achar que isolado você vai ter sucesso. É tolice você achar que andando só, sua vida vai ser boa. Não vai. Por mais que você não goste de pessoas, Deus sempre vai usar pessoas para te ajudar. Aprenda a se relacionar, né? Que modernamente fala network, a sua rede de trabalho, as pessoas que você conhece. Quanto mais pessoas você conhecer do bem, melhor vai ser a sua vida. Em contrapartida, quanto mais com gente ruim você andar, pior vai ser a sua vida. Você precisa ter relacionamento, você precisa conhecer pessoas. No debate quinta-feira na Rádio 93, voltei lá, já estou ficando até conhecido lá, né? Me botaram na primeira cadeira, eu puxei a conversa, você viu, eu falei, rapaz, estou gostando da gente aqui, está dando certo, estou dando sorte nesse negócio. Ô Jesus, Assembleia de Deus, Fonte de Águas Vivas, lá na rádio, para o Rio de Janeiro todo saber. Onde é a sua igreja? É lá em Rio das Pedras, Jacarepaguá. Sangue de Jesus, sangue de Jesus não é lugar de bênção. Pai de profetizar miséria. Deus abençoe o Rio das Pedras, em nome de Jesus. Venha para cá com essa conversa feia, não. Meu Deus. Aí qual foi o tema? Devemos confiar nas pessoas ou não? A raça humana está degradada. Não preciso, eu não confio em mais ninguém. Quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu gosto do meu cachorro, mais eu gosto do meu pet. Aí eu falei, não, irmão, Jesus foi quem mais apostou na humanidade. Está perdido? Está. Tem muita gente ruim? Tem. Você tem muita desilusão? Tem. Tem gente que decepciona? Tem. Tem gente que te trai? Tem. Tem gente que você confia e a pessoa te dá uma volta? Tem. Só que você tem que ir até o fim insistindo. Jesus disse para Pedro, nem disse, olhou para Pedro e ele saiu chorando amargamente. Judas, o miserável, chegou perto de Jesus para atrair. Amigo, o que você está fazendo assim? Então o nosso Senhor e Mestre Jesus ensinou que você tem que acreditar no ser humano até o fim. Mesmo tomando lapada, mesmo tomando decepção, mesmo se machucando, você tem que seguir o exemplo do Mestre Jesus. Vamos acreditar nas pessoas. Por quê? Princípio fundamental, lei espiritual. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Tem muita coisa boa para acontecer na sua vida, mas ela só vai acontecer se você aprender a se relacionar, fazer amizade com as pessoas.
A Bíblia diz, Salomão diz que aquele que se isola nunca viverá a verdadeira sabedoria. Aprenda a se relacionar, dê oportunidade às pessoas, pratique o perdão, deixa de ser gente ruim, deixa de ser magoado e ressentido, deixa de ser do coração virado para o lado do diabo e fica um coração parecido com Jesus. Aprenda a perdoar e se relacionar, porque nem mesmo Deus quebrou o princípio da parceria. O princípio da parceria. O princípio da parceria. Por outro lado, o diabo também, ele não vai mandar um demônio na sua casa. 1% de chance isso acontece, visão espiritual, barulho de corrente, aí a pessoa já está mais para lá do que para cá, o diabo bagunça. Mas o diabo também usa pessoas. Por isso que existe um dom dos 9 dons do Espírito chamado discernimento espiritual. Então você tem que se relacionar com as pessoas, mas precisa discernir se é de Deus, se é bruxo, se é macumbeiro, se está de olho grande, se está dando em cima de você, se está querendo o seu dinheiro, se está querendo o teu mal. Você não pode se enfunar, se recolher numa caverna, mas também pode ser uma pessoa bobinha, que vai dando CPF para todo mundo, que vai se relacionando, abrindo o coração, contando muito da sua vida. A amizade é algo que você vai conquistando aos poucos, mas mantenha o coração livre para se relacionar, mas com discernimento espiritual. Tanto é que da mesma forma, e eu termino essa primeira parte, o anticristo é um homem ou um demônio? Um homem, Apocalipse diz, e o 666 é o número de um homem. Mas ele vai incorporar quem? Ele vai incorporar o próprio Lucifer. Então até para o diabo botar a cara na terra, ele não pode se materializar e botar a cara. Ele vai ter que usar um homem. Que coisa, né? Por causa do princípio da parceria. Deus criou Adão e Eva e disse que ele iria dominar sobre a terra, e esse princípio está de pé. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A lei que ele criou, ele mesmo se colocou debaixo dela, e o diabo, repito, para dominar a terra por 7 anos, vai ter que ser através de um homem. Bom, segundo princípio fundamental, eu tenho que correr, é o princípio de plantar e colher. Gálatas 6 e 7, não erreis, Deus não é otário, Deus não se deixa ser zombado ou escarnecido. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Você quer ter a proteção financeira da sua vida? Quero, pastor. Você não quer que o devorador, cortador, migrador, o destruidor toque na sua vida? Não quero, não. Então seja dizimista. Você quer ter uma vida financeira abençoada? Quero. O que mais tem que fazer? Você tem que semear. Só quem semeia vai colher. E aí vem a questão da oferta. Quanto mais liberal você é para o reino de Deus, mais você terá na sua vida. Um dos grandes exemplos que eu tive de liberalidade, que eu vi com meus olhos, há muitos anos atrás, eu não lembro se eu estava na Vila Cruzeiro já, estava na Vila Cruzeiro sim, era o pastor da Vila Cruzeiro, o pastor Silas Malafaia ainda era da SEADER, o pastor Zé Santos estava vivo, ainda era Assembleia de Deus da Penha, o pastor Silas não tinha ainda assumido. E uma vez o pastor Eliseu Menezes, que foi meu pastor na Ilha Governador, chegou o pastor Silas e falou: pastor Silas, ajude esse obreiro aqui, meu amigo pastor Josiel, pastor da Catedral de Vaz Lobo, Rua Anajás, em Vaz Lobo. Silas olhou para ele: pastor Eliseu, o senhor conhece bem esse homem? Conheço, ajuda ele aí. Eu vi, pastor Silas pegou um cheque de 100 mil reais, pegou a caneta, coisa linda, assinar um cheque de 100 mil na pessoa. 100 mil. Pastor Silas Malafaia, estou dando diante das câmeras testemunho, isso eu vivi. Aí pegou e deu para o obreiro. Ele não emprestou não. Olha, irmão, me paga quando... Não, ele deu. Eu vou semear na sua vida. Eu vou semear na sua vida, varão. Pô, deu 100 conto para o José. José, eu pulava, rodava mistério, manto, fogo, refly, celular, voo da águia. Ei, receba assim. Ou Pentecoste, coisa mais linda. Aí ele acabou de pagar o galpão dele lá, está lá com a igreja própria lá em Vaz Lobo. Alguns meses depois, eu e Kátia fomos para Fortaleza, no Ceará, a primeira Slavec que teve lá no Ceará, 10 mil pessoas, e teve um momento que o pastor Silas ministrou ofertório fora das filmagens. Aí ele falou: meu irmão, teve um dia lá no Rio de Janeiro que Deus tocou no meu coração, dei 100 mil reais para um obreiro que eu nem conhecia. Peguei e dei. Um pastorzão amigo meu falou, eu dei. 5 dias depois de eu dar aquela oferta de 100 mil, eu estive aqui, acho que foi em Fortaleza mesmo, e o empresário chegou e falou: pastor Silas, Deus mandou te dar uma benção. E o empresário me deu 400 mil, meu irmão. Tem que semear, tem
que semear, tem que semear. Isso eu falei, ele está falando lá do José, rapaz, 5 dias depois, deu 300 mil, em cima dos 100 que já tinha dado. Mas aí tu garante que eu vou ganhar uns 400 depois? Quanto mais liberal, se eu tivesse, quanto mais liberal você for, mais você vai receber. Quanto mais munheca fechada você for, menos você vai receber. Pastor, eu sou obrigado a dar? Não. Dinheiro é seu, rasgue, jogue fora, faça uma fogueira, asse uma batata, só não chama João, que João não vai ressuscitar agora. Pega o seu dinheiro, faz o que você quiser. Agora, se você for mais liberal, mais bênção você vai ter. Se você for mais miserável você vai ser. Porque Deus ama o que dá com aquele que plantar, esse também vai colher. Não tem como. Outra coisa, dinheiro. Outra coisa, amor. Né? Eu fui num lugar e ninguém falou comigo. Conheço uma pessoa conheço muito uma pessoa. Deixa eu olhar aqui para o YouTube. Muito. Toda hora me liga para reclamar que vai num lugar, ninguém fala com ela. Aí eu falo, mas você falou com a pessoa? Você chegou naquele lugar e falou com as pessoas? Não, eu cheguei lá, ninguém falou comigo. Aí ninguém falou com você, que ninguém falou comigo, porque ninguém falou com você, porque você não falou com ninguém, ninguém falou com você não falou com ninguém, vai ficar assim para sempre. Se você não fala com as pessoas, como é que você quer que as pessoas falem com você? É ou não é? Num casamento, a mulher que é mais romântica, pastor, meu marido não diz, meu amor, eu te amo, mulher da minha vida, porque meu marido é bruto. Tá bom, e você fala isso para ele? Eu não, então também tu não vai ouvir, tá 0-0, empatado, irmão. Se tu não desmancha de amor pelo teu marido, tu quer que ele fale para você? Oh meu Deus, são dois ignorantes, vive bem. O ruim é o meloso e o outro bruto. Agora o meloso quer que o bruto fique meloso, mas não fica com mel com o bruto. Aí vai ficar bruto para sempre. Se você quer que seu cônjuge chame você de amor da minha vida, você tem que fazer o que primeiro? Você tem que falar primeiro. Porque você tem que plantar para poder. Você tem que plantar para poder. Se não plantar, não colhe. É uma lei. Se não plantar, não vai colher. Jesus disse: tudo o que vocês quiserem que os filhos dos homens vos façam, fazei vós primeiro. É uma lei. É uma lei. É uma lei. É uma lei. Você gostando ou não, Deus inventou essa lei. Ou você aprende isso, ou não vai conseguir. Pastor, eu ando tão duro, sem dinheiro. O que eu faço na minha vida? Trabalha mais, estuda mais, faz uma coisa nova e gasta menos. Porque se não plantar, não vai colher. Pastor, tem 311 anos que a minha vida é a mesma coisa. Mas é lógico, a vida é a mesma coisa. Você não fez nada diferente para mudar. Dizem que o maior maluco, o louco, é aquele que acha que vai fazer sempre a mesma coisa e obterá resultados diferentes. Não vai. Ou você faz uma coisa nova para daqui a algum tempo você colher algo novo, ou sua vida vai ser a mesma. Agora, sua vida está ótima, mantenha o ritmo. Não, pastor, o que eu estou fazendo está dando super certo. Então não seja doido. Não, nesse passo está indo bem, continua. Não, pastor, nesse passo aqui já deu, cheguei no teto, eu preciso de algo a mais. Então faça alguma coisa a mais. Eu prefiro errar por excesso do que por covardia. Eu preciso fazer, às vezes parece que eu vou fazer uma mudança há 10 anos aqui. Já está doendo, já está dando artrose, já está dando artrite. Miserável não sai do lugar, não vai funcionar, irmão. Sai desse lugar, faz alguma coisa nova. Senão sua vida não vai mudar. E a culpa é de Deus? Sim ou não? A culpa é de Deus, sim ou não? Dá saudade do... Que bom que o Juan está aí, graças a Deus. É Juan e ruim? Pronto, deu uma dupla boa. Juan e ruim. Olha aí. O que eu estava falando? E agora? Então você tem que plantar uma nova plantação. Você está colhendo feijão porque você só planta feijão. Vai plantar alguma outra coisa. Não é?
Eu fui itinerante 12 anos, viajando para lá e para cá, pregando, vendendo livro. Veio a pandemia, pum, acabou tudo, desempregado. Aí surgiu a oportunidade de vir para cá. Falei, orei a Deus, Deus me deu um sonho, estou dentro do sonho até hoje. Estamos aqui há 3 anos. 3 anos fez quarta-feira que nós estamos aqui. Estou aqui, estamos aqui. Vamos embora, vamos passar. Agora eu estou só aqui? Não, estou dando uma saidinha para vender meu livro, para bater minhas metas, para poder sobreviver. O que mais eu estou fazendo além dessas 2 coisas hoje? Eu era só itinerante. O que eu estou fazendo hoje? Estou com a igreja, estou viajando, um pouquinho de itinerante, aí 10 dias no mês. E o que eu estou fazendo além disso? Um curso em psicanálise. Já passou 1 ano e meio, daqui 1 ano eu estou me formando. Vou poder fazer, clinicar online. Abre o notebook, faz o Pix que eu te escuto. Vamos embora. Pix caiu, estou ouvindo você. A igreja é de graça, ok? Mas o Brasil que eu conheço, Europa, Estados Unidos, onde eu fui, os crentes, pastor, preciso te ouvir. Faça o Pix, meu filho. Sou analista, vou te ouvir. Agora eu tenho a técnica, vou te ajudar. É uma profissão nova que eu estou aqui, ó, sofrendo. E quando eu perco a aula que eu estou viajando, a irmã Márcia manda tudo para mim. Eu tenho que ficar ouvindo o áudio em casa. Tenho que ir durante a semana ouvindo as aulas. Você tem que fazer sempre algo novo para conquistar coisas novas. Fica parado, fica preguiçoso, vai ficar chupando o dedo e a vida vai passar. Primeira lei, parceria. Segundo, semeadura. Se não plantar, não colhe. Tá? Você tem que se esforçar mais. Faça um esforço além. E terceira e última lei, nem parece meio bobinha, mas não é. Porque a gente sempre acha ruim quando morre alguém que a gente ama e a gente não tem certeza se é crente. Ah, por que Deus vai jogar no inferno? Ah, por que Deus vai jogar no... Não, mas eu amo essa pessoa, meu irmão, minha mãe, meu pai, meu filho, minha filha. Mas não era crente, gente. Tu não sabe se aceita. Não, mas é meu parente, não vai para o inferno. Vai o parente dela, dele vai. Os dele vai, o meu não vai. O meu pode frequentar a igreja, pode dizer que é evangélico, pode ter pai crente, mãe crente, pode ser pastor, pode ser o que for. Se não se arrepender, não entrará no reino dos céus. É uma lei, a lei do arrependimento. Todo mundo aqui, se não vigiar, peca, sim ou não? Tem alguém aí? Não, todo mundo aqui, se não vigiar, faz bobagem, peca. Agora, já que o pecado faz parte da vida, não é malandragem para pecar, mas se você não vigiar, você ofende alguém, briga com alguém, vê o que não devia, fala o que não devia, faz o que não devia, lute para não pecar. Mas pecou, o que acontece? Tem que fazer o quê? Se arrepender. Então o problema não é só não pecar, o problema é quando peca, desiste. Ah, eu já pequei mesmo, já aprontei mesmo, agora eu vou dar sequência. Agora que eu já estou em pecado, eu vou dar sequência. Vai dar sequência no fundo do inferno. A vida fica ruim na terra e depois vai para a profunda dos infernos, porque deu sequência. Não, a única coisa que interrompe o processo destrutivo do pecado é arrependimento. E arrepender é fácil? Não tem gente ruim, do coração ruim. Ouve a palavra, ouve o evangelho, sabe o que tem que fazer, mas não toma decisão. Por isso que existe inferno, para essa gente ruim que sabe o que tem que fazer e não faz. Jesus começou, João Batista, começou o ministério dele falando sobre que assunto? Arrependimento. Jesus começou o ministério falando sobre que assunto? Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Pode ser prostituta, assassino, ladrão, estupro. Arrepender e confessar os pecados e buscar Jesus, haverá perdão, sim ou não? E se for uma pessoa que não faz nada tão grave assim, mas também não se arrepende, não muda a vida, vai para o inferno junto com o assassino ou não vai? Vai para o inferno junto com o estuprador ou não vai? Vai para o inferno junto com a prostituta ou não vai? Não matou, não roubou, não prostituiu, mas não se arrependeu, vai para o inferno junto ou não vai? Porque o que define a sua salvação não é se você é boazinho ou bonzinho. O que define a sua salvação é se você é quebrantado e arrependido quando peca. É uma lei. Então qual é a nossa luta com os nossos parentes que não são crentes? Ver se eles se arrependem. Não é, agora eu entrei para a igreja. É o que? É sócio? Está pagando quanto? O dízimo é a mensalidade, a oferta é a entrada do show. E agora eu entrei para a igreja. Quem entrou para a igreja? Ninguém entra para a igreja. Ou você se arrependeu dos seus pecados, ou você não se arrependeu. O que vale diante de Deus é se você se arrependeu. E o que é arrepender? É só ficar triste, sim ou não? Não. Arrepender
Ou se converter é pegar o caminho contrário. Está indo na direção do inferno, volta para a direção do céu. E qual é o ato? Eu começo a terminar. Qual é o ato real? Como é que você sabe que uma pessoa realmente se arrependeu? Que ela fica com a carinha triste? Não. Eu estou triste. Eu estou triste. Só ficar triste adianta? Quando é que você sabe que a pessoa se arrependeu? Quando ela começa a... Falou quarta-feira, acerta de novo. Esqueceu para domingo. O sinal de que uma pessoa se arrependeu é que ela abriu a boquinha para confessar. Enquanto a pessoa não confessa o pecado, ela não se arrependeu. Ela está orgulhosa, vaidosa, está guardando, não confesso, não abro para ninguém. É eu e Deus, é você e Deus, Dete. Qual foi o outro nome hoje que surgiu? Deus, qual é o nome do menino que você falou? Deus Ivan. Porque na Bahia eu aprendi que falava assim, isso é de Deus. Aí os irmãos falavam, oxe, é Deus Dete. Agora apareceu outro Deus aí, Deus Ivan. Isso não é de Deus não, é de Deus Ivan. Deus Imar. É um monte de Deus que não é Deus, né? Não, Deus a Deus é outra coisa. Se não confessar, significa que não se arrependeu. Ou confessa para Deus no quarto, joelho dobrado, ou vem conversar com o pastor no gabinete. Mas enquanto a pessoa estiver escondendo, e aí a lei é Provérbio 28:13. Aquele que encobre ou esconde o seu pecado ou a sua transgressão, nunca, jamais terá sucesso, prosperará. Mas quem confessa e deixa, porque confessar vem antes de deixar. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Isso é uma lei. O céu não é para quem é bonzinho, boazinha. O céu é para quem se arrepende, confessa e deixa. Feche os seus olhos, por favor. Curve a sua cabeça. Seja confrontado pela palavra essa noite. Seja sexo, sejam vícios, seja um temperamento ruim de perdoar, seja fazer besteira com dinheiro. Caim não se arrependeu, Saul não se arrependeu, Judas Iscariotes não se arrependeu, não confessaram, não deixaram de fazer, estão queimando no inferno agora. Essas três leis espirituais regem o universo, o planeta Terra inteiro. Deus vai fazer através de pessoas, então aprenda a lidar com pessoas. Segundo, você só vai colher se plantar. Se não plantar, chupe o dedo, não vai colher nada novo. Peça sabedoria a Deus para colher coisas novas no seu casamento, relacionamento com os filhos, vida profissional, sua vida. A pessoa não vem para os cultos. Meu Deus do céu, tem culto segunda, quarta, sexta, consagração, sábado de manhã, domingo à noite, tudo bem. Pastor, não aguento estar todo dia na igreja, eu tenho um monte de coisa para fazer, ok. Mas escolhe um culto, vem na segunda, depois na outra semana, vem na sexta, e na quarta todo mundo aqui na palavra, domingo de manhã na IBD, e à noite, pelo amor de Deus, planta para colher. Pode ser que chegue um dia que você vai querer ir para a igreja, igual teve na Covid, a pessoa queria ir para a igreja e não podia. Por quê? Por que não tinha? Porque a Covid não deixava ninguém ir para a igreja. Hoje a pessoa tem liberdade e não vem para a igreja. Aí o Satanás manda outra pandemia, escapole outro vírus lá, fica preso dentro de casa, vai reclamar com Deus. Não é só a nossa igreja que o povo está deixando de congregar, não. Esse mal está acontecendo no Brasil todo. Todos os pastores que eu conheço estão reclamando que o povo está deixando de vir para os cultos. 30 segundos para você fazer a sua oração particular, vai.